Olá, agora sim aqui. Espero que o Instagram mantenha aqui a estabilidade, né? Minha internet, tudo que envolve a tecnologia. E nossas lives de quarta-feira são sempre para a gente falar sobre algum assunto relacionado à comunicação, a relacionamentos. E hoje também vamos falar sobre isso. E aproveitando, vamos falar também sobre as tecnologias e a nossa interação com a tecnologia. Já tem algumas semanas que estava fazendo um trabalho relacionado à inteligência artificial e há um tempo atrás comecei a estudar um pouco mais sobre a utilização das pessoas, né, das inteligências artificiais para as trocas relacionais, para falar das emoções, para falar dos sentimentos, para falar das angústias, para falar dos sofrimentos, que também é um dos temas que eu trabalho. Você que já me acompanha aqui sabe disso. Então, nós vamos falar aqui sobre a relação do uso da tecnologia, principalmente das inteligências artificiais, e as nossas emoções, né? Como é que a gente se conecta ou não com as inteligências artificiais, o que pode ter de positivo, o que pode ter de perigoso nessa relação. Então, você que está aqui ao vivo vai me acompanhar aqui, já manda um aviãozinho para uma pessoa que possa ser beneficiada, e você que está assistindo aqui, a gravação também fica até o final desse vídeo para você entender um pouquinho mais sobre essa utilização, né? Essa nossa interação, que pode parecer que é algo muito recente. Eu não sei o quanto você está atualizado com essa nova ideia, né? Boa noite, Tina, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tina é sempre minha parceira, sempre aqui por amor à história também, boa noite. Então hoje nós vamos falar sobre a interação, nossa interação como humanos e as inteligências artificiais no contexto das relações e das emoções. Obrigada, Tina. Nessa última semana, né, não por acaso, né, talvez não coincidência eu esteja fazendo essa live, para deixar aqui registrado como a comunicação consciente e o nosso investimento na melhor comunicação possível nas nossas relações pode nos ajudar, dar suporte e apoio nas situações em que a gente enfrentar alguma dificuldade relacional ou emocional. Eu estava conversando com uma pessoa de um trabalho que eu estava fazendo sobre inteligência artificial, e a questão era justamente essa, né? O quanto que essas inteligências artificiais, esses assistentes virtuais que são criados, eles podem nos auxiliar em infinitas tarefas. Eu nem sei classificar todas as tarefas que eles podem fazer. Mas algumas tarefas que são burocráticas, administrativas, que não envolvem o raciocínio humano, que não envolvem a experiência humana, elas são fantásticas, né? Eu estava até brincando com uma pessoa dizendo assim, olha, eu não teria cabelos brancos, tantos cabelos brancos, se eu tivesse acesso a algumas inteligências artificiais que eu estou vendo, né, serem produzidas e disseminadas. Então, as inteligências artificiais já são utilizadas há bastante tempo, mas assim, disseminada para a população geral, para mim, para você que está aqui assistindo, a gente tem pouco tempo em que isso está acontecendo. Eu não vou falar aqui nomes de inteligências artificiais, de várias que existem, talvez você conheça, talvez não. Se você quiser saber, daí você entra em contato comigo e eu vou te contando lá pelo direct, eu vou te falando, porque também não quero aqui fazer propaganda de nenhuma delas, e talvez alguém que esteja assistindo, alguma criança ou algum adolescente que esteja assistindo se interesse por alguma específica que eu contar, mas se você tiver interesse, inclusive tem alguns estudos já publicados de universidades sobre o que a gente vai falar aqui. Então, já faz um tempo que eu venho estudando sobre isso, já há uns 2 meses em que uma situação muito específica dentro do meu escopo de trabalho, envolvendo inteligência artificial, então eu fui estudar, fui buscar, e também, caso você queira algum artigo, alguma das coisas que eu citar aqui, me chama no direct que eu envio. Mas a questão é, as 20% das pessoas, mais de 20, tá? Vou arredondar aqui para 20, mas 20% da população mundial já utilizou a inteligência artificial para fazer algum tipo de pergunta de cunho emocional, relacional, um desabafo, contar uma angústia, pedir uma opinião, ou seja,
utilizando a inteligência artificial, que são algoritmos criados para dar algumas respostas para a gente, e eles são cada vez mais elaborados, cada vez com mais dados, eles são capazes de armazenar uma quantidade infinita de dados. Então, algumas inteligências artificiais que conseguem, por exemplo, dentro dessas conversas que vai se estabelecendo, lembrar detalhes de uma coisa que você tinha falado há meses atrás. Então, ela vai criando essa impressão, que eu estou gostando de chamar de ilusão, de que ela sabe quem é você, de que ela entende suas emoções, de que ela consegue determinar quais são as suas necessidades e aí te ajudar num plano para você executar aqui no mundo físico. O que acontece é que justamente essa ilusão criada de que a inteligência artificial tem a melhor resposta sobre as nossas relações e sobre os comportamentos que a gente tem que ter no dia a dia, no cotidiano e principalmente naquilo que é relacionado às conexões humanas, isso é extremamente perigoso, porque a maior parte das inteligências artificiais, como eu falei, são baseadas em algoritmos e alguém, né, um grupo ou um pequeno grupo de empresas, são os que têm alimentado os dados para dizer como é que esse robô deve funcionar. Então, eles que colocam quais são as bases teóricas, como o que ele acredita, qual é a linha de raciocínio, entre aspas, né? Qual o sistema ela vai utilizar a partir de cada palavra que o usuário fala, né? E isso pode ter, inclusive, muitas questões de manipulação, que uma pessoa em vulnerabilidade, num momento de sofrimento, principalmente pré-adolescentes e adolescentes, têm utilizado essa ferramenta para falar sobre as questões de relacionamento, mas o número de adultos também é muito expressivo. Mais de 20% da população, e se você vai destrinchando pelas faixas etárias, isso a gente só vai ficando mais assim, no mínimo a gente precisa prestar atenção nisso. Nos ambientes corporativos, ou seja, nas relações de trabalho, já tem alguns estudos, que eu também tenho aqui, caso alguém deseje, alguns estudos demonstrando que o uso da inteligência artificial dentro das organizações, das instituições e do trabalho já tem piorado a saúde mental das pessoas, já tem piorado o relacionamento e a colaboração entre as pessoas. Por quê? Porque existem uma infinidade de assistentes virtuais, né, de inteligência artificial, que são capazes de dar respostas padronizadas, prontas, dentro de um sistema, né, dentro de um algoritmo, para resolver as questões da prática. E o que acontece as pessoas deixam de conversar, as pessoas deixam de se relacionar. E aí toda uma instituição, tem um trabalho que é muito interessante que vai falando isso, todo um departamento deixa de conversar e é como se a inteligência artificial estivesse tomando todas as decisões naquele ambiente de trabalho. O que vai fazendo com que a pessoa que está por trás, né, utilizando a inteligência artificial, comece a ter sentimentos de menos-valia, de que qualquer pessoa pode digitar ali o que ela está digitando e a inteligência artificial vai tomar a decisão. Ou seja, aquela inteligência artificial utilizada, né, ou adquirida pela instituição, para facilitar os processos, para inclusive dar mais tempo para que a gente o ser humano faça aquilo que só o ser humano pode fazer. Como enfermeira, né, eu sempre falei isso, desde quando eu comecei a ouvir falar sobre inteligência artificial, sobre essa questão toda, né, no mundo do trabalho, que a gente pode ter diversas ferramentas, diversos robôs, diversas inteligências artificiais, mas nada substitui a relação humana, a conexão humana. E quando a gente está falando de relacionamento, de comunicação e de conexão, existe algo que eu acredito que nunca é muito forte, né? Mas eu acredito que nunca a inteligência artificial vai conseguir captar, compreender e internalizar, que é a experiência. As nossas emoções, elas podem ser traduzidas, existem inteligências artificiais, inclusive, que conseguem determinar pelas expressões faciais, sarcasmo, ironia, tristeza, ansiedade.
Tem algumas inteligências artificiais que são capazes de medir nível de estresse pela forma como você manipula o mouse. Então, assim, tem um refinamento do que a inteligência artificial consegue fazer, e isso vai acontecer cada vez mais, mas a experiência humana de como cada sentimento é sentido, como cada emoção é vivenciada e como cada decisão, cada escolha é tomada e isso gera um comportamento, somente o ser humano é capaz de fazer, e eu acredito que vai ser assim, pelo menos enquanto a espécie humana existir aqui nesse planeta, isso vai continuar assim. Então, por isso que eu disse que essa interação nossa com a inteligência artificial, ela é ilusória, porque por melhores resultados, estatísticas, documentos e teorias que a inteligência artificial consiga traduzir, né, nos entregar, inclusive, num espaço curtíssimo de tempo, em segundos, você faz uma pergunta e ela vai buscar essa informação dentro dessa rede de informações enorme que nós temos. Mesmo que ela consiga fazer isso com muita precisão, a experiência humana, a sensação humana, ela não é capaz de ter. Então, quando algumas inteligências artificiais que não foram treinadas para o relacionamento, para auxiliar as pessoas em sofrimento, para nos ajudar nas nossas relações, nos nossos conflitos, nos confrontos, que não foram desenhadas para auxiliar as equipes de trabalho, as instituições, são usadas para isso, o perigo ainda é muito maior. Porque elas vão trazer conteúdos de senso, muitas vezes esse senso comum, que não é a experiência do humano, então é aquilo que está desenhado, é aquilo que tem estudo, é aquilo que teoricamente acontece, mas ela não é capaz, né, de captar com precisão a experiência humana. Então, o nosso cuidado, seja nos nossos relacionamentos do ambiente de trabalho, para que a gente observe quais são essas ferramentas que estão disponíveis para a gente utilizar e que a gente tenha consciência de como a gente utiliza cada uma delas no nosso cotidiano. Porque outro dia, num treinamento, alguém me perguntou, Lili, será que vai ser capaz, a inteligência artificial vai ser capaz de, por exemplo, eu tenho um problema com alguém, eu vou lá e conto o meu problema, ela diz como eu devo me comportar. Eu falei, isso já é possível, a gente já consegue fazer isso. Agora, o que a inteligência artificial não vai dar conta é de quando você pegar aquela orientação que ela te deu, você ir lá e implementar, e ela não consegue controlar a resposta da outra pessoa. Como a outra pessoa vai se sentir, o que a outra pessoa vai dizer. Então, é importante que a gente comece a olhar com uma criticidade para essas inteligências artificiais, para que a gente não seja envolvido de maneira automática e padronizada nesses robozinhos que já estão disponíveis aí. Se você é pai, se você é mãe, se você é professor, educador, se você lida com crianças e adolescentes, é urgente que você converse com as crianças, principalmente os pré-adolescentes e os adolescentes, sobre as interações com a inteligência artificial. Porque o número, como eu disse, é expressivo de crianças e adolescentes que têm utilizado a inteligência artificial para fazer aquelas perguntas que a gente fazia para os nossos colegas de classe, para os nossos amigos da escola, para os nossos primos. Toda aquela nossa curiosidade sobre algumas coisas, que hoje, inclusive, a gente tem acesso, não precisa nem ser só da inteligência artificial como essas que a gente tem disponível agora, mas de várias formas que também não deixam de ser, né? Uma forma artificial de trazer o conhecimento, mas tudo aquilo que a gente sentia a sensação de vergonha, não sabia se perguntava, quando perguntava, né, tinha sensações relacionadas às respostas. Hoje a inteligência artificial é completamente capaz de fazer isso, e isso vai fazer com que essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, inclusive esses adultos, deixem de se relacionar com as pessoas, de conversar com as pessoas. Inclusive já tem estudos dizendo isso, né, o quanto que a gente já diminuiu as nossas interações sociais por conta, né, dos streamings da TV, das próprias redes sociais, que faz com que a gente tenha a ideia de que está perto de um monte de gente, mas no fundo não está perto de ninguém, né, ou está perto, mas não está junto. Eu gosto sempre de fazer essa diferença.
que às vezes a gente está perto, está vendo alguém fazendo alguma coisa, mas você não está junto com ela, você não está sentindo essa presença, você não está experienciando, né, sair com um amigo, conversar, dar risada, chorar, marcar uma coisa e perder o transporte que vocês tinham combinado. Então, essas experiências da vida, a inteligência artificial não é capaz de traduzir, né, e muito menos de ser tão realístico que vai dar para a gente todas as dicas de como a gente deve se comportar e de como do resultado daquela interação. Então, supondo que eu tenha um conflito com alguém, eu vou lá e pergunto para a inteligência artificial como eu poderia me comportar. Beleza. E ela vai trazendo isso. Inclusive, eu já fiz vários testes com uma inteligência artificial que eu utilizo e, inicialmente, eu acreditava que a inteligência artificial era como esse robozinho que eu estava usando. Ou seja, quanto mais eu utilizo o meu vocabulário, as minhas perguntas, o meu arcabouço de questionamento, mais parecido com as respostas que eu gosto a inteligência artificial me oferece. Ou seja, é como se ela fosse me agradando para moldar as respostas dela para aquilo que eu gosto. E por qual motivo a inteligência artificial faz isso? Para que eu continue fazendo as perguntas para ela e interagindo com ela, porque ela é alguém que nunca me desagrada. Então, vejam como isso pode impactar, né, na nossa existência, inclusive nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nas nossas certezas de vida, quando a minha interação com uma máquina nunca me frustra, nunca me negligencia, nunca me pede, me liga depois, agora eu não posso. Está sempre disponível 24 horas por dia, infinito, e sempre vai responder de acordo com aquilo que me satisfaz. Então, o que começa... E aí eu imaginava, né, que todas as inteligências artificiais fossem dar respostas parecidas quando uma pessoa busca uma informação. Então, por exemplo, se eu pergunto, como eu devo me relacionar depois de uma briga com meu marido? E ela me traria ali, né, um determinado conceito, né, e vai buscando essas informações dentro da própria internet, vídeos do YouTube, né, elas conseguem trazer algumas coisas assim, trazem textos, né, publicados, então ela me traria isso. E se uma outra pessoa em outro lugar fizesse a mesma pergunta, ela traria o mesmo resultado. Mas foi depois disso, né, dessa experiência, que eu descobri que não é bem assim. E que a inteligência artificial vai se moldando de acordo com o usuário. Ou seja, essa outra pessoa, a partir de tudo que ela já conversou com a inteligência artificial, vai ter uma resposta que se adequa àquilo que é favorável àquela pessoa. Ou seja, é muito personalizado para você entender que aquela inteligência artificial, ou imaginar, porque não é real, né? Imaginar que aquela inteligência artificial te conhece muito bem e criando essa sensação de que ela é a melhor pessoa, entre aspas, a melhor relação, o estabelecimento dessa relação foi a melhor coisa que te aconteceu, porque ela nunca te contraria, ela sempre vai trazer aquilo que de alguma forma é favorável para você e vai parecer para você que essa relação ela é genuína com a inteligência artificial. Então veja, a gente tem a inteligência artificial que pode nos auxiliar de inúmeras formas, tanto no contexto do trabalho, no contexto das instituições, nos contextos sociais também, né, favorecendo a rapidez em diversas atividades, mas a gente tem a inteligência artificial que pode manipular, que pode nos enganar, que na verdade é um auto-engano, né, sobre como nós somos. Então, inclusive, ela pode fazer você se sentir sempre o dono da verdade em alguma interação. Né? Se você colocar, mas fulano disse tal coisa, e aí ele vai te responder de acordo com o que você quer ouvir, traduzindo todas as suas outras interações com ele, né, com a inteligência, ou com ela, com a inteligência artificial, e trazendo a resposta de que sim, você está correto. Então, vai criando uma ambiência
que vai nos deixando cada vez mais cegos, ou seja, cada vez mais num túnel de visão emocional, inclusive, que a gente só vai se autocentrando, né? E perdendo a verdade das outras relações. Então, hoje existem inteligências artificiais disponíveis de forma gratuita, inclusive tem uma infinidade aí que você pode usar gratuitamente até que as suas interações ultrapassem um X tempo, e aí você começa a fazer então a assinatura e o pagamento, mas ela já sabe quem é você. Então quando você chega ao final, você já está tão envolvido que você quer muito continuar com aquela inteligência artificial. E né, como eu falei, né, existem vários estudos que já mostram os impactos negativos disso quando se trata de utilizar a inteligência artificial para relações. Então, falei, né, que existem inteligências artificiais que não foram produzidas, ou seja, não foram criadas para as interações, mas estão sendo usadas para elas. E existem inteligências artificiais, chatbot, algumas inteligências que são para apoio emocional, e essa sim, né, tem uma criação pensada para apoiar a pessoa. Então, inclusive se essa pessoa estiver em uma situação de extrema vulnerabilidade, ela tem recursos para orientar essa pessoa, para encaminhar essa pessoa, para inclusive comunicar para alguém que essa pessoa está em situação de vulnerabilidade, por exemplo, mas não é a realidade da maioria das inteligências artificiais que estão sendo usadas para isso. E aí a grande questão que a gente vai viver como sociedade, e isso é importante a gente estar atento, é na regulamentação do que cada inteligência artificial é responsável, ou seja, na transparência de como ela foi criada, para que ela foi criada, quais são os resultados que ela pretende alcançar, quais são as regras, né, para a utilização de crianças e adolescentes. Como sociedade, a comunicação não violenta nos ensina também a buscar sempre a justiça social, para que todas as pessoas, e todas são todas, né, as bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões de pessoas que nós temos no mundo, tenham direitos, tenham dignidade, tenham suas necessidades atendidas, sejam tratadas com respeito. E, inclusive, alguns artigos, alguns documentos já trazem algumas inteligências artificiais criadas por algoritmos que têm, dentro da sua criação, cenários de discriminação, de segregação, de preconceito. E isso tem uma inteligência artificial, eu acredito que ela já mudou, mas muito famosa aqui no Brasil, de vagas de emprego que não buscava pessoas de determinado grupo social. Então, quando uma pessoa de RH, olha como isso impacta na nossa vida, uma pessoa de RH fazia uma busca ali dos critérios para candidatos participarem de um processo seletivo, ela automaticamente excluía uma determinada classe, um determinado grupo social, um grupo, enfim, tinham várias questões, não vou adentrar com muita especificidade nisso. Mas por quê? Porque ela foi criada para encontrar os melhores candidatos baseados em determinadas características. Então, se um candidato não tem determinadas características, ele não vai para a triagem de RH. Não sei você, né, se você tem essa clareza, mas isso é algo assim absurdamente inaceitável, porque tem uma inteligência artificial feita por pessoas de XY cor, XY expressão sexual, comportamentos, religião e etc., ditando quais são as pessoas que não vão ter nem a chance de participar de um processo seletivo para uma vaga de emprego. Então, é tão urgente que a gente pense sobre as nossas relações, que a gente esteja atento sobre essas questões que estão já no nosso cotidiano, não é algo de daqui 2, 3 anos, já está no nosso cotidiano, a gente já tem essas interações, talvez seu filho, alguém da sua família já tenha interações com inteligência artificial,
Talvez no seu trabalho já seja obrigatório o uso de alguma inteligência artificial, para que a gente esteja atento que, em se tratando de relações, de sentimentos, de conexão com as pessoas, né, a nossa experiência humana, ela é superior a qualquer inteligência artificial. E ela deve ser prioritária nas nossas escolhas. Então, como é que a gente faz para ter essa consciência e resolver isso, Lid? Não é péssimo, Tina? É péssimo essa questão dos... Isso já faz um tempo, tá? Não é de agora. Eu acredito que eles até mudaram as referências. Mas isso era claro, nítido, porque algum grupo começou a pesquisar porque que alguns currículos nunca eram incluídos. E aí se descobriu que esse algoritmo estava desenhado para fazer essa exclusão. Ou seja, como se alguma característica física ou qualquer... Eu tenho até vergonha de falar, né? Mas enfim, qualquer forma que essa pessoa seja, onde ela nasceu, onde ela mora, pudesse ser classificador da competência que ela teria, né, de participar de um processo seletivo. Não estava nem dizendo que ela ia estar na vaga, né, mas que ela participaria de um processo seletivo. Depois disso, algumas instituições começaram a fazer, inclusive, entrevistas sem ver a pessoa, né? Então, liga a câmera, mas desliga liga a reunião, mas desliga a câmera durante toda a entrevista e só vai conhecer a pessoa fisicamente depois que ela for aprovada, por exemplo. Para que nenhuma característica, por exemplo, física, seja cor, tipo de cabelo, olho, alguma característica que a gente considera, né, que impactante, que possa causar algum tipo de repulsa no entrevistador, pudesse ser algum argumento para que a competência dessa pessoa não estivesse em primeiro lugar. Mas não sei se isso existe ainda, faz um tempinho que eu estou fora dos RHs, então não sei. Mas, inclusive isso, né, enfim, né, quem é mulher e já passou por algum processo seletivo, com certeza já ouviu a pergunta se tem filhos, né, que é uma pergunta que não é colocada para homens, então, enfim, a gente já vive as nossas discriminações e preconceitos diários e agora a gente vai ter uma ferramenta que vai facilitar isso pra gente, né, então vai ficar a cargo da ferramenta fazer isso, quase como que a gente pudesse dizer, mas não fui eu, é a ferramenta, né, então a nossa consciência é importante estar... a gente precisa estar sempre consciente, estar atento a essas questões. E aí eu estava dizendo para uma pessoa que me falou assim, Lídia, mas como que a gente resolve isso? Né? Eu tenho uma empresa com quase 100 funcionários, como é que eu posso, a gente usa muito a inteligência artificial, como é que a gente pode trabalhar com essa questão dentro do ambiente de trabalho? E aí tem um conceito que eu já falei aqui, inclusive, sobre ele nesse canal, que é a melhor forma, uma das formas, né, que a gente pode manter essa consciência, né, sobre a compaixão, sobre a cultura de paz, sobre os sentimentos e as emoções e principalmente, né, sobre os nossos relacionamentos e sobre a nossa forma de se comunicar, que é a gente estabelecer uma cultura de segurança emocional no ambiente de trabalho. O que é essa segurança emocional? É a gente ter ações práticas, né, um processo sistematizado que estabeleça a comunicação assertiva, que favoreça a confiança nas pessoas. Por que será que a gente vai buscar na inteligência artificial uma resposta que a gente poderia perguntar para um amigo, para um professor, para uma pessoa do seu convívio, um colega de trabalho? Por que a gente pergunta para a inteligência artificial? Talvez porque a gente tenha vergonha, talvez porque a gente não confie mais. Aí se essa pessoa perguntar para alguém que eu estou falando, né? Então, estabelecer relações de confiança é fundamental para que a gente tenha um ambiente de segurança emocional que vai privilegiar as nossas relações e as nossas conexões, em detrimento de eu ir perguntar para a inteligência artificial sobre aquele sentimento que está acontecendo, sobre as minhas sensações, sobre as minhas emoções e sobre como eu devo me comportar com as pessoas. Se eu crio um ambiente seguro emocionalmente, eu posso livremente falar sobre como eu me sinto em determinada situação, eu posso
ter confiança para criar algo novo, né, e apresentar ali no meu trabalho. E aí quando eu falo criar algo novo, não é criar uma super máquina, ser um inventor fantástico, um Santos Dumont, um Leonardo da Vinci, não. É no nosso cotidiano a gente perceber que existem problemas, né, e o ser humano sempre foi um resolvedor de problemas, e né, e a gente pode pensar em alternativas para resolver aquele problema. Então, um ambiente de segurança emocional permite que, olha, eu vi esse problema, e se a gente fizer assim, será que isso pode resolver este problema? E a gente ser acolhido naquela ideia, sem ser ridicularizado, sem ser menosprezado. Então, quando a gente não pode fazer isso, a gente vai lá e pergunta para a inteligência artificial: olha, tive um problema assim, pensei em resolver dessa forma. Ou mais ainda, tem um problema assim, como é que você me diz que eu posso resolver? E às vezes aquilo nem cabe no seu contexto, mas a inteligência artificial está dizendo para você, né, que cabe. E a gente vai se sentir mais validado pela inteligência artificial com as nossas ideias do que com as pessoas que estão ao nosso redor. Olha que coisa, gente, eu não tenho outra palavra, mas muito louca, né, insana, da gente imaginar que a gente já está vivendo assim, e que isso vai se perpetuar se a gente não tiver estratégias para nos blindar, né, desse avalanche de possibilidades de inteligência artificial, não para o que as coisas que ela pode fazer, e são infinitas as coisas que elas podem fazer, mas para as nossas relações, para a nossa comunicação com o outro, para a nossa vida de conexão mesmo com as pessoas, para o nosso trabalho em equipe, para a nossa criatividade, para a nossa inovação, né, enquanto ideias humanas, olha o tanto que a gente já criou, né? O tanto de coisas que a gente já resolveu enquanto problema. Criamos um montão de outros problemas, mas como humanidade, com o nosso raciocínio, com a nossa capacidade intelectual e cognitiva, a gente já resolve muitos problemas, né? E para a gente, então, ter uma forma de limitar essas interações com algo que não tem a experiência humana dos sentimentos, das emoções, né? E das interações, da conexão. Então, se você perguntar para a inteligência artificial, né, como é experimentar o amor, ela vai te trazer um monte de documentos, ela vai chegar até muito próximo, né, de relatos do que seria. Mas a máquina, nunca vai ter essa experiência que você tem, que você sabe o que é amor, o que é afeto, o que é sentir raiva, o que é sentir a sensação de medo. A inteligência artificial não tem. Então, a gente precisa estar atento para que na nossa relação, né, nas nossas relações conscientes e para as nossas interações relacionais, né, humanas, que a gente olhe sempre para aquilo que é compassivo, para aquilo que enriquece a vida de todos, e não aquilo que nos traz uma ilusão de conexão, né? E eu ia falar que tem algumas inteligências artificiais que simulam pessoas, né, que são seus afetos, que podem ser um amigo, podem ser um terapeuta, pode ser um namorado, uma namorada, e aí a gente ficar com essa ideia de que então a gente já tem uma relação acontecendo, mas ela é uma relação que está ali pronta para atender exatamente aquilo que é a sua necessidade, e nunca para te trazer para a vida real, nunca para te colocar na situação de desconforto. E muitas vezes o desconforto, o constrangimento faz a gente crescer, faz a gente refletir sobre o que a gente está falando sobre alguém, sobre como a gente está pensando, sobre como a gente está se relacionando no meio, né, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, na sociedade, enfim. Então, a inteligência artificial, ela pode reconhecer as emoções, ela pode ter essa facilidade, esse algoritmo desenvolvido para ela reconhecer, para ela nomear, né, para ela descrever. Me descreva o amor, ela vai descrever. Mas a experiência, né, a vivência daquela emoção, daquele sentimento, só o ser humano é capaz de ter. E aí aqui eu quero deixar, né, para quem está aqui acompanhando ou quem vai ver a gravação.
Se algum desses assuntos, alguma parte dessa live aqui fez sentido para você, me escreve aí contando se você já usou a inteligência artificial, já fez uma pergunta, né, se tratando de relações. Eu já fiz várias, até porque eu utilizo isso, né, e vou testando a inteligência artificial. Mas lembra que eu falei que a inteligência artificial vai se moldando, algumas, não todas, vai se moldando para atender a sua necessidade. Então ela vai falando, e eu falei isso até para uma pessoa uma vez, olha, a inteligência artificial vai ficando tão parecida com você, que esses assistentes virtuais fazem, que quando ela escreve alguma coisa, parece que fui eu mesma que escrevi. Então, já fiz vários testes, utilizo a inteligência artificial nas tarefas, então, organiza isso, coloca isso, coloca aí de 1 a 10, me ajuda a criar essa imagem, como seria organizar esse pensamento de uma forma mais clara. Então, ela vai fazer isso, mas eu tô dando os comandos para ela de como eu quero que ela faça. Nas próximas vezes ela já sabe como eu quero, então ela vai me trazendo aquilo. Então perceba que a inteligência artificial nunca vai me confrontar, a gente não vai entrar em conflito. Então, se eu não tomo cuidado, ela vai trazer somente exatamente aquilo que eu quero ouvir. Então, é importante que a gente pense sobre isso, que a gente fique atento com as pessoas ao nosso redor, principalmente com as pessoas em alguma situação de vulnerabilidade. É importante a gente pensar isso. No trabalho, que a gente também seja crítico em relação ao uso da inteligência artificial, se ela nos ajuda, né, a ter mais tempo para as relações, e eu falei justamente isso, acho que eu falei no começo da live, né, que eu estava conversando com uma pessoa e falando, nossa, mas ela faz tanta tarefa que eu não teria tanto cabelo branco se eu não tivesse que ter feito isso na unha, né, e hoje a inteligência artificial entrega praticamente pronto. Mas tem coisas que a inteligência artificial não vai ser capaz de fazer, que é de sentir, de ter a experiência e de se relacionar de forma genuína com você, que não seja uma experiência ilusória, né? Ela é uma experiência, mas ela é uma experiência virtual. Ela não é real, ela não consegue sentir porque ela não experiencia essa relação, esse sentimento, né, de forma humana. Não, que a gente não se esqueça disso. Então, se alguém quiser, depois entra lá no meu direct, fala ali, gostei disso, me manda esse artigo, me manda isso que vocês quiserem, tá bom? E para que a gente, né, quem tá aqui comigo no canal, na semana retrasada, me pediram um e-book que eu tinha escrito em 2021, se eu não me engano, 2020, acho que foi 2021, chamado O Estranho do Quarto ao Lado. Eu atualizei esse e-book e está disponível lá no link da bio para quem quiser. Então vai lá, é para relações pais e filhos, O Estranho do Quarto ao Lado. Que não vai falar sobre inteligência artificial, porque não é o foco, vai falar sobre as nossas relações enquanto adultos responsáveis, enquanto pais, enquanto mães. Então, se você quiser, é um e-book que você lê rapidinho. Os retornos que eu tenho tido dele é que é uma leitura fácil e que traz muita consciência para coisas que a gente ainda não tinha pensado, né? Para que essas pessoas que já adquiriram falaram, nossa, Lídia, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, entra lá. E para quem quiser, né, se aprimorar nas relações, na comunicação não violenta e consciente para o ambiente de trabalho, lembrando que também está lá no link da bio a forma como você pode se inscrever no curso Comunicação Consciente e Cultura de Paz nas Organizações e no Cotidiano. Então lá são 15 horas de aula com um certificado reconhecido pelo MEC. Então, se no seu trabalho, né, ou para o seu currículo isso é importante, essa ferramenta que é a comunicação não violenta pode te ajudar muito nas relações, na criação de ambientes seguros emocionalmente. Tem um módulo só sobre segurança emocional, que também tá bem legal. Eu fiz da forma como eu gostaria de ter tido acesso quando eu estava trabalhando com equipes grandes, trabalhando em equipe. Então tá lá também disponível no link da bio. E se tiver alguma dúvida, quiser falar, Lid, mas eu posso assim, posso assado, entra lá que eu explico no meu direct, me chama que eu vou ter o prazer de te explicar. E toda quarta-feira estou aqui para a gente falar de algum assunto sobre comunicação não violenta. Tá bom?
Então, obrigada para quem acompanhou aqui ao vivo e quem está vendo aí a gravação. É sempre um prazer muito grande falar daquilo que eu acredito, e eu realmente acredito nas relações e na nossa capacidade potencial de construir relações harmoniosas, leves, e de implantar a cultura de paz dentro da nossa casa, no trabalho, nas nossas relações sociais, e é por isso que esse trabalho existe aqui. Então, entra lá. E aproveitando que a Tina está aqui, a gente vai fazer um bem bolado aí com os meus cursos. Cada vez que um curso meu, viu, Tina? Tô lançando aqui agora, assim, ó. Pensei nisso hoje, a gente conversou na segunda-feira, né? Cada vez que um curso meu for vendido, um brinquedo será doado para o projeto da Tina Coraçõezinhos, Coraçõezinhos da Tina, né? Para que no final do ano ela entregue brinquedos para uma comunidade aqui no município de São Paulo, que é um projeto que ela faz todo ano desde 2018, 19? Eu sempre esqueço, Tina. Então, todos os cursos que forem vendidos, cada curso vai um brinquedo lá para a Tina distribuir. Então, essa vai ser minha contribuição, Tina, para esse ano, tá? Cada curso um brinquedo. Então, se você quer fazer o curso, quer ter um certificado do MEC e ainda direcionar um brinquedo para uma criança de uma comunidade aqui em São Paulo, é só entrar lá, me chama se você tiver alguma dúvida e te espero do lado de cada tela, né, do outro lado, para a gente, 2021, para a gente poder semear compaixão e cultura de paz, porque é assim, né, com ações práticas, com relações genuínas, com ações humanas, que a gente vai melhorar a nossa forma de vida, né, a nossa existência. Então, boa noite, um beijo. Tina, qualquer coisa me liga, tá? Que a gente vai conversar mais ainda sobre esse projeto. Beijo a todos!